Meus amigos, estou recebendo um chamado aqui, às 8 horas e 11 minutos, da nossa colega Sônia Blota, que está conosco ao vivo, direto de Portugal, porque o presidente Lula está em Portugal cumprindo a agenda. Boa tarde já para você aí na Europa. Que horas são em Portugal, Sônia? Tudo bom, Pedro Campos? 12:11, uma ótima tarde para você, um bom dia para os nossos ouvintes queridos e para você que acompanha o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, hoje direto aqui de Lisboa, onde estou acompanhando a agenda, a extensa agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que neste momento está reunido com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. E eles estão tratando de vários assuntos, entre eles guerra na Ucrânia e uma série de acordos que devem ser assinados entre Brasil e Portugal, mas esses assuntos serão afinados com o primeiro-ministro logo mais. E além de abordar todas as relações culturais e comerciais, né, entre Brasil e Portugal, Pedro, os presidentes, né, essa história da Ucrânia, né, que causou tanta polêmica logo depois da viagem da China e também da viagem a Abu Dhabi do presidente brasileiro, a questão é que Lula quer colocar uma solução política e negociada, né, para o fim do conflito entre Rússia e Ucrânia. Mas, como aquelas declarações também geraram incômodo em países europeus e nos Estados Unidos principalmente, né, a gente acredita que seja um discurso mais afinado. Daqui a pouco Lula conversa, faz um pronunciamento aos jornalistas, juntamente com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, e foram sorteados 2 jornalistas que vão fazer as nossas perguntas para o presidente do Brasil. E são elas. Nós vamos querer saber melhor essa questão da Ucrânia e também vamos abordar o assunto da GSI, questão que causou aí tanto ruído no Brasil quanto no exterior. Então essas são as 2 perguntas que nós faremos daqui a pouco para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e vocês vão poder acompanhar ao vivo na Rádio Bandeirantes, também nos nossos canais na Band News TV, já que o sinal de transmissão vai estar disponível ao vivo para o Brasil e para o mundo, Pedro Campos. Muito bem, Sônia Blota. Bom, então o Lula participou aí com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, dessa cerimônia, né? Não vai falar daqui a pouco, como você trouxe para nós. Como é que está a expectativa aí da imprensa, a cobertura dos jornalistas a respeito de mais essa viagem internacional do presidente Lula, que já foi para Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China, agora Portugal, passou também pelos Emirados Árabes, né, Sônia? Exatamente, mas essa viagem, Pedro, ela talvez seja a mais emblemática de todas, por conta de ser Portugal, né, o nosso país irmão, né, aqui na Europa, pelo fato de Lula estar se pronunciando internacionalmente, primeira vez em território europeu, né, principalmente depois dessas declarações da Ucrânia, e também pelo momento que o Brasil vive, né, o que a gente que saiu do Congresso da LIDE, que foi em Londres, e a gente teve repercussão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nós também tivemos Davi Alcolumbre falando, tivemos o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Essa questão do arcabouço fiscal deve ser um assunto muito forte de bastidores por aqui, além da GSI, e também a questão da CPI, da instalação da CPI dos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro, né, que o presidente Rodrigo Pacheco falou que em breve essa votação vai acontecer. E todos esses assuntos internos do Brasil, e que, por ser Brasil, tem uma repercussão exterior fantástica, principalmente quando se fala do presidente Lula, que é um presidente extremamente popular no mundo, esses assuntos vão ser todos abordados aqui. A imprensa portuguesa está em peso, todos os correspondentes da Europa estão aqui em peso. O Lula ainda passa pela Espanha, né, onde ele vai ser recebido também com honras militares, mas essa viagem ele é muito importante. No domingo, amanhã, ele tem a agenda livre. Obviamente que todos nós, você conhece bem esse esquema, Pedro Campos, estaremos na porta do Hotel Tivoli para qualquer pronunciamento, inclusive dos ministros que aqui estão, uma comitiva de pessoas do governo brasileiro. E na segunda-feira tem uma agenda muito bacana, porque finalmente, na parte da tarde, o tão esperado Prêmio Camões a Chico Buarque de Holanda será conferido, diploma que será assinado e prêmio entregue pelo presidente Lula a Chico. É um evento absoluto.
que os portugueses estão esperando há muito tempo. E o Chico Buarque também, né? Ele que teve esse prêmio já há 6 anos e teve aquela polêmica, né? O presidente Jair Bolsonaro não assinou o diploma. Agora, finalmente, Chico Buarque recebe o prêmio Camões, que é um prêmio muito importante da comunidade luso-brasileira, Pedro Campos. Muito bem, Sônia, você precisa ir, você levanta a mão aqui, porque você é do jornal aqui, você é de casa, eu sei muito bem. Deixa eu dar só uma olhadinha. Olha lá. Não, eu sei, por isso que eu conto para você os bastidores. A sala de imprensa aqui, olha, tem muita polícia na porta, os jornalistas já começam a movimentação. Deixa eu ver o sinal aqui, Pedro, peraí que a gente narra tudo ao vivo para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Tá certo. Não, ainda não, ainda tá um pouco calmo, a gente vai entrar, a sala tá lotada, Pedro, tô entrando agora na sala de imprensa, você tá ouvindo o barulhinho, né? Se você conseguir ficar aí, você me avisa se o Lula chegar aí. A fila do café também tá grande. Ah, a fila do café tá grande, quer dizer que a movimentação, né? Ainda não. Daqui a pouco começar a andar segurança pra lá e pra cá, é que eles estão chegando, conhece, né? Ô, Sônia, rapidinho. Então, exatamente, daqui a pouco chama e some todo mundo. A primeira-dama Janja, né, tem sido destacada hoje nos jornais aqui no Brasil, porque ela foi numa loja chique aí, uma grife italiana. Pois é, chiquérrima. Zenga, né, que é especializada justamente em moda masculina. Talvez ela tenha ido comprar um presente pro presidente Lula aí, né, fazer uma surpresa. Ela falou que foi uma gravata, Pedro. Ah, foi uma gravata? Foi uma gravata que o presidente estava sem gravata, ela disse que ela entrou nessa loja para comprar gravata. Então assim ela não quis comprar na Shein, né? Ela preferiu comprar na Zenga, né? Não, né? Presidente, né? Sabe como é que é? Gravata chique. Na Shein, não. Ô, Sônia, o presidente Lula está enfrentando protestos aí, pessoal que quer uma manifestação sobre a guerra. Foi isso que aconteceu quando ele chegou a Portugal? Aconteceu isso ontem, né, na frente do hotel. Depois a segurança, obviamente, que agora já está trabalhando todo o quarteirão do Hotel Tivoli, mas hoje foi o protesto, não é o protesto, foi a manifestação de apoio ao presidente. Hoje teve bastante claque e também tem, na verdade, tem uma ídolo, né, uma ídola, podemos dizer assim, entre os ministros, que é Margarete Menezes. E a hora que Margarete passou, os portugueses e brasileiros simplesmente se aglomeraram, a segurança precisou aí tomar conta que todo mundo queria fazer uma selfie com a ministra, queria autógrafo, tinha gente com CD para a Margarete autografar. A gente não pode esquecer que, além de ministra da Cultura, a Margarete Menezes é uma grande artista de renome internacional. Então, todo mundo queria uma selfie com ela. Então, o barulho durante o trajeto aí do Mosteiro dos Jerônimos até o Palácio Presidencial ficou por conta do frisson provocado por Margarete Menezes, Pedro. Tá certo, mas é mesmo, né? É alguém de suma popularidade, né? E num país que tem a mesma língua que nossa, que consegue ouvir as nossas músicas e entender com uma clareza muito maior, isso é absolutamente normal. Sabe que pesquisando aqui nos arquivos da Rádio Bandeirantes para a produção da série dos 50 anos do Pulo do Gato, eu lembrei que a Margarete Menezes gravou uma vinheta pro Pulo do Gato uma época. Olha que bárbaro, é verdade, Pedro. A gente podia repetir qualquer hora, hein? Nós exibimos no programa especial aí dos 50 anos lá do Pulo Gato. E então, essa popularidade, ela é claro que faz parte. Assim como a Ana Moser, né, que é ministra do Esporte, nessa viagem não está, mas se também tem uma popularidade muito maior. Ana Moser é Ana Moser, né? Do que de outros ministros, né, Sônia? Que às vezes passam aí e ninguém sabe quem é. Ah, sim, ninguém sabe quem é, ninguém liga, até porque também tem uns que não fazem muita questão de serem simpáticos. Margarete não, distribui sorrisos, cumprimenta a imprensa, é que ela já era uma artista muito simpática, né? Mas Margarete continua sendo Margarete. O fato dela estar ministra, né, não anula a Margarete. Ô, Sônia, que aliás já fez muito de folia com a gente. Verdade. Conversando com os nossos colegas aí, jornalistas da Europa, né? Eu sei que isso é comum também. Não sei se você correu de Londres para ir, por isso que não sei se teve tempo disso. Eles gostam de abordar algumas perguntas. Eles estão mais interessados com o que aqui no Brasil? Com a economia, ainda a política, Bolsonaro, Lula ainda está... isso... Não, tá bombando. Ainda é a política, Pedro. Ainda é a política. Claro que a economia... É engraçado, porque essa questão do arcabouço fiscal, quando a gente fala essa palavra, né, que todo mundo começou a ter que aprender a ler mais sobre, né, entender as explicações aí do ministro Haddad, aqui também foi a mesma coisa, porque eles querem saber como anda a economia do Brasil. Mas o que chama a atenção ainda é a polarização política no Brasil. É aquela campanha, é aquela extensão da campanha do ano passado
que ainda foi trazida um pouco aí para esse início de governo, né, fazendo aí o balanço, né, dos pós 100 dias do governo Lula. Então isso provoca muita curiosidade. E também as declarações do presidente sobre a Ucrânia, né, como isso foi manchete em todos os jornais e teve repercussão aí da Casa Branca e também dos líderes europeus, os portugueses estão interessados em saber claramente qual é a proposta de paz do presidente Lula para a guerra na Ucrânia. Ficou assim, as primeiras declarações, né, depois de China, de Abu Dhabi, elas criaram aí um certo mal-estar naquilo que a gente chama de Ocidente, né, que é os Estados Unidos e União Europeia, né, Reino Unido também, mas aqui em Portugal o interesse é que o presidente explique qual é a proposta de paz, afinal, para a Ucrânia, sem causar mal-estar com nenhum dos parceiros, porque isso também, Pedro, a gente fala, pode ter sido assim um erro diplomático, tal, mas o Brasil, país, instituição, o Brasil não tem interesse de se indispor com os Estados Unidos, não tem interesse de se indispor com China, não tem interesse em se indispor com ninguém. O Brasil ainda é aquele país que quer ser o fiel da balança em qualquer tipo de conflito. Então é isso que a gente tem que ter em mente. E o presidente Lula, às vezes, ele tem aquelas palavras de efeito dele, as famosas metáforas, né, do presidente Lula. Isso foi um ruído realmente na Casa Branca. Mas como nós vamos perguntar especificamente sobre isso, o presidente vai ter a chance de explicar o que ele quis dizer, né, com aquelas declarações na China e em Abu Dhabi. É a primeira vez que ele vai falar sobre isso, depois dessas viagens para o Oriente. Então ele vai falar disso aqui na Europa. Essa viagem de Portugal realmente ela está sendo cotada aí como um divisor de águas das viagens internacionais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Pedro. Sônia Blota, muito obrigado pela participação ao vivo, por trazer todas essas informações aqui. Eu sei que você está trabalhando bastante, né, nessa cobertura, te vi mais cedo lá no Band News TV. Imagina, Pedro, estamos aqui para isso, meu amigo. Aqui na Rádio Bandeirantes, mais tarde tem reportagem completa também no Jornal da Band, na tela da Band. Deixa eu contar uma coisa para você, posso? Manda, claro. Você sabe o que está causando frisson aqui entre os colegas? Todo mundo perguntando? A transmissão do Jornal Gente na Band News TV. Olha só, dia 2 de maio, hein? 2 de maio, tá todo mundo perguntando se eu estou empolgada. Eu estou mais do que empolgada. A gente está trabalhando aí melhor lá o nosso cenáriozinho em Paris para ficar mais bonitinho, posição de câmera, luz, para a gente arrasar. Olha, o ouvinte da Rádio Bandeirantes que quiser acompanhar a gente pela Band News TV a partir de 2 de maio, não vai se arrepender, porque está sendo feito um trabalho lindo de integração aí nesse jornal, que é uma verdadeira marca do jornalismo no Brasil. Olha, tá todo mundo falando isso aqui, viu, Pedro? Muito bom, hein? E daqui a pouquinho, Sônia Blota, quem vai estar conosco aqui no Jornal Gente é justamente a Rosângela Lara, que é jornalista, é a diretora do Band News TV, que vai estar conosco para falar sobre a chegada do Jornal Gente ao Band News TV. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso no programa de hoje. Olha, a Rosângela Lara, eu sou suspeita para falar, viu, Pedro? Ela é uma craque, Eu conheço a Rosângela há 25 anos, desde que eu trabalho na Band, é uma amiga queridíssima. Ela foi a minha primeira editora-chefe, uma jovem editora-chefe. Eu lembro da Rosângela grávida, pilotando um jornal do Canal 21, e a Rosângela hoje é uma grande editora executiva. A Rosângela é um orgulho da casa e vai ter muito conteúdo nessa entrevista. Manda meu beijo para ela, Pedro. Sônia Blota, tem bom trabalho para você. Quando o Lula começar a falar aí, você manda mensagem aqui para nós, pode aí pro Guilherme, que a gente você colocar no coloca um trechinho aqui no ar. Bom trabalho, querida. Obrigada, queridíssimo. Um beijo para você. Valeu. A Sônia é sensacional.